Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Bárbara, me explica. Olá, tenho uma coisa para contar para vocês. Todo episódio do Orgulhe-se eu vou estar aqui com vocês, falando sobre os conceitos, sobre as letrinhas e dando algumas explicações sobre o assunto que a gente está falando no dia. E hoje eu vou começar falando a diferença entre orientação sexual ou orientação afetiva sexual e identidade de gênero. Orientação afetiva sexual ou orientação sexual é por quem você sente desejo. É por quem você sente desejos afetivos e ou sexuais. Identidade de gênero tá aqui, ó. Identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico. A identidade de gênero, ela acontece já desde muito cedo, desde 2 anos e meio, 3 anos, a gente já se sente pertencente a algum desses universos masculinos ou femininos. Hoje em dia, a gente pode se sentir pertencente também a uma fluidez de gênero, mas a gente vai explicar melhor ao longo dos episódios. A nossa orientação afetiva sexual está aqui no nosso coração. É por quem eu sinto desejo, é por quem eu sinto tesão, é por quem eu sinto vontade de beijar, de transar, de namorar. E ela acontece já num segundo momento. Ela não acontece na nossa vida na infância. Por quê? Porque a gente fala, né? A gente costuma falar que crianças não namoram. Então, a gente identifica a orientação afetiva sexual já num segundo momento, num momento mais relacionado à puberdade. Muitos LGBTI+, e mesmo muitos heterossexuais, eles até comentam que, eu já sei que eu sou assim desde criança. Mas a gente não direciona isso, a gente não considera a homossexualidade ou a heterossexualidade algo que aconteça na infância. Eu costumo dizer que a orientação afetiva sexual ela acontece nesse segundo momento, mas a identidade de gênero não. A identidade de gênero ela já acontece desde a infância. Quais são as possibilidades de orientação afetiva sexual? Você pode sentir desejo afetivo e ou sexual por alguém do mesmo gênero que você, e aí você é uma pessoa homossexual ou homoafetiva. Você pode sentir desejos afetivos e ou sexuais por alguém do gênero oposto ao seu, e aí o nome disso é heterossexualidade. Você pode sentir desejos afetivos sexuais por alguém de ambos os gêneros, bissexuais, são as pessoas que se identificam como bissexuais. Esse desejo afetivo sexual pode ser direcionado a pessoas independente de sexo e gênero, e a essas pessoas o nome é pansexualidade. E você pode sentir desejos apenas românticos, não necessariamente sexuais. Existem pessoas que não têm exatamente uma necessidade da relação sexual, e essas pessoas se identificam como pessoas assexuais. Tudo isso vai aparecer mais aprofundado nos nossos episódios, então não perca nenhum episódio do Orgulhe-se. Com relação às identidades de gênero, você pode ter identidades de gênero ligadas ao feminino, é uma identificação com o feminino, tudo isso aqui, ó. Eu me identifico como pertencente ao universo feminino, eu me identifico como pertencente ao universo masculino, ou eu me identifico dentro de uma fluidez de gênero, ou eu posso me identificar também como alguém que está fora desse sistema binário de gênero, como uma pessoa que se identifica como não binário.
Como é que a gente junta essas duas coisas, a orientação afetiva sexual com a nossa identidade de gênero? Se eu sou uma pessoa que nasci num corpo biológico feminino e me identifico como mulher, eu tenho uma identidade de gênero feminina e um corpo lido como feminino. Para isso, a gente dá o nome de mulher cisgênero. Se eu me identifico como homem e eu tenho um corpo lido como masculino, eu sou um homem cisgênero. Por quem eu vou sentir desejo? Depende. Eu posso sentir desejos por alguém do mesmo gênero, do gênero oposto, por ambos os gêneros, por pessoas ou por ninguém. Então, essas relações vão acontecendo de uma forma fluida no ser humano. A nossa sexualidade é algo extremamente dinâmico. Então, eu posso ter uma identidade de gênero em oposição ao meu sexo biológico. A isso a gente dá o nome de pessoas transexuais. Então, eu tenho uma identidade de gênero feminina, mas eu tenho um corpo masculino. Então, sempre vai prevalecer o que a pessoa se identifica. Então, eu sou uma mulher transexual. Se eu tenho uma identidade de gênero masculina e um corpo feminino, o nome é homem transexual. Nós vamos aprofundar isso ao longo dos episódios, mas para resumir, identidade de gênero está aqui. É o gênero ao qual eu me sinto pertencente. Orientação sexual ou orientação afetiva sexual é por quem eu me sinto atraída afetiva e ou sexualmente. Pessoal, é isso. Eu espero vocês nos próximos episódios. Um abraço. Bárbara, me explica. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Este é o primeiro episódio do videocast da Educa TV, o Orgulhe-se, onde a gente vai conversar sobre a comunidade LGBTQIAPN+, sobre os direitos, sobre o respeito, porque conviver e viver com coragem é um ato de amor, é um ato revolucionário. E para esse primeiro programa, eu vou conversar com a Bárbara Menezes. A Bárbara é psicóloga e trabalha no Centro de Referência da comunidade LGBTQIAPN+, aqui de Campinas, e a quem eu vou dar boas-vindas. Obrigada pela sua participação, Bárbara. Muito obrigada, obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui fazendo parte desse projeto. Ô, Bárbara, eu já disse quem você é, mas eu gosto sempre que a pessoa fale um pouco sobre si. Então, eu vou te perguntar, quem é você na parada LGBT? Quem sou eu na parada LGBT? Eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu caí de paraquedas no Centro de Referência LGBT. Então, eu sou psicóloga de formação, sou sexóloga e trabalho há 22 anos no Centro de Referência LGBT da Prefeitura Municipal de Campinas. E falo sempre que eu tenho essa honra e esse desafio de trabalhar no primeiro serviço público do país que atende essa população. Pois é, então eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que é o Centro de Referência. O Centro de Referência é um órgão totalmente bancado pela Prefeitura Municipal de Campinas. Foi uma demanda conquistada pelo movimento social, então é importante até frisar, por conta até da importância da sociedade civil nas lutas, né, nas militâncias. Então é um órgão que começou com uma discussão lá em 2001, 2002 e participação num projeto que chamou Orçamento Participativo, né, que era um projeto na época, e o Movimento Social de Campinas começou a participar do Orçamento Participativo e pediu um espaço de atendimento, de acolhimento para essa população, porque até então não existia nada oficial, né? Não existia nada, a gente tinha muitas ONGs, muitas entidades não governamentais, e aí conquistou-se esse espaço junto com o Centro de Referência, um Disque Denúncia, que era um 0800. E, a princípio, o Centro de Referência foi colocado na Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Cidadania. Então, o movimento social conquistou esse espaço, a gente contava com uma equipe maior do que a gente tem hoje, então a gente tinha um coordenador na época, que era o Paulo Reis, a gente tinha uma advogada, que era a Cristiane Simões,
A nossa assistente social na época era a Valdirene Santos, que hoje está na coordenação do serviço, e eu, equipe de psicologia, né? Então eu faço parte da equipe de psicologia. E nós tínhamos 2 assistentes administrativas. Hoje a nossa equipe está um pouco mais reduzida, vou falar um pouquinho mais para frente, mas começou com essa equipe e com alguns projetos que a gente fazia. Então, capacitação da Guarda Municipal, capacitação dos abrigos de Campinas, são vários projetos que, junto com a criação do Centro de Referência, foram conquistados. E aí, as coisas foram se encaminhando, alguns projetos aconteceram, alguns projetos ainda se mantêm, que são essas capacitações, mas o Centro de Referência hoje está com uma outra equipe, num outro formato. Mas nós somos uma equipe que faz o atendimento à população LGBTIA+, e as famílias. Nós atendemos famílias porque a gente entende que não são pessoas isoladas no mundo, são pessoas que fazem parte dessa família, e toda essa família está em transição, né? Não é só a pessoa. Então, a gente atende a população LGBTQIAPN+, e os familiares, e a gente faz palestras, oficinas, rodas de conversa, para levar esse assunto da diversidade em qualquer espaço. Então, a gente vai Fundação Casa, presídios, escolas, faculdades, grupos religiosos, qualquer espaço onde possa ter uma abertura para falar de diversidade, a gente está indo. Ô, Bárbara, e me chama muito a atenção, porque a gente está falando, então, de 24 anos de existência. 22 anos. 22 anos de existência. Completamos agora, dia 31 de julho. Porque hoje, eu tenho a impressão, e eu quero que você confirme se é isso mesmo, que a gente tem caminhado um pouco mais em relação aos direitos dessa comunidade. Mas há 22 anos, a gente não... Antes de dizer, estamos longe do ideal, Sim. Não é isso que estou dizendo, mas imagino que há 22 anos era ainda mais difícil. Sim. E quando você diz que o Centro de Referência nasceu da demanda popular, isso me intriga no sentido positivo, para entender como que já existiam pessoas que estavam preocupadas com essas demandas. Sim, a gente tinha já em vários lugares do país grupos organizados, né, que a gente chama de movimento social. Então, são pessoas da sociedade civil que fazem um movimento organizado, muitos já enquanto ONGs mesmo, oficializadas, e muitos enquanto grupos que se reúnem para discutir essas pautas, né? Então, na época, a gente tinha alguns grupos em Campinas que se articularam para conquistar esse espaço, mas os movimentos sociais já existem há muitos anos. Tanto é que a parada de São Paulo, por exemplo, é antes do nosso centro de referência, né? Então, os grupos organizados, eles já buscavam essas discussões dessas pautas. Mas, em termos de profissionais que atendem essa população, não tinha praticamente ninguém. A gente tinha uma psicóloga aqui em Campinas, a Maria Angélica, inclusive, acho que é importante citar o nome dela, né? Maria Angélica Soares, conhecida carinhosamente como Jeca, que atendia um grupo de mulheres trans e só, não tinha ninguém. Então, a gente, quando começou, a gente procurava até pessoas para pedir orientações, como é que a gente trabalha, o que a gente faz, quais são as demandas, e a gente não tinha. Porque como foi o primeiro serviço público do país, a gente não tinha nem para quem perguntar, pedir informação. E o movimento social aqui de Campinas foi muito parceiro nosso, porque abriu muitas portas, porque trabalhou junto com a gente, né? Então, eles não foram lá, criaram um espaço, exigiram, né? Conquistaram um espaço e saíram fora. Eles por muitos anos trabalharam e trabalham ainda muito junto com a gente, porque muitas dessas demandas vêm do movimento social. A gente atende pessoas, a maioria das pessoas que não são de movimentos sociais, que não são de grupos organizados, mas eles ajudam muito. Nossa parceria precisa acontecer, porque as coisas começam a borbulhar nesses grupos, né? E aí, quando chegam para a gente acolhe essa demanda. Então, antes mesmo do centro de referência, esses grupos já aconteciam e já faziam vários trabalhos de militância e de conquistas mesmo, de buscar conquistas para essa população. E você falou que um dos trabalhos é o trabalho de conscientização, né? De ir a lugares para falar sobre essa temática. Mas, além disso, o que é que o Centro de Referência oferece para essas pessoas? Da parte da psicologia, nós oferecemos os atendimentos à população LGBTQIAPN+, psicológicos, e
essas palestras, oficinas, e da parte do serviço social, então falando da nossa equipe hoje, nós temos uma dupla psicossocial, eu falo que sou eu, equipe de psicologia, e a Karen, que é nossa assistente social hoje, está com a gente há 4 anos, e a Val, que era assistente social hoje, está só com a coordenação, porque por algum tempo ela fez essa função dupla, né? Então, nossa coordenadora hoje é a Val, e a Karen faz toda a parte do serviço social, né? Então, tudo que diz respeito ao serviço social, a Karen faz. E a gente tem um plus a mais, que é a questão da ajuda na mudança das pessoas travestis e transexuais que querem mudar suas documentações. Ela ajuda, ela sistematiza os documentos, ela fez todo um material explicando como é que faz, quais os documentos que são necessários. Então, todo o serviço social, mais essa ajuda que tem sido bastante procurada para a questão da mudança do documento. Ô, Bárbara, e me fala, quais são as principais demandas que são atendidas hoje lá pelo CR? Para a parte da psicologia, a gente atende bastante a questão dos atendimentos mais familiares, por conta de dificuldades de... a gente ainda usa a expressão do sair do armário, né? Mas dessa questão de como lidar com essa exposição para a família, né? Como externalizar a orientação sexual ou a identidade de gênero. Para a psicologia chega muita questão de depressão, ansiedade, pessoas que são muito violentadas desde a família até escola, trabalho. Então, chega bastante demanda nesse sentido. E das pessoas trans, principalmente das pessoas trans que querem iniciar o processo de hormonização e da mudança do documento e que querem iniciar mesmo, né, o processo. Para a parte do serviço social, além de todas as demandas do serviço social, essa questão do nome aparece bastante, porque a Karen tem ajudado bastante nessa questão. Então, ela ajuda tanto fornecendo a lista de documentos que o cartório exige para fazer a documentação, né, para mudar a documentação, quanto ela fazer, às vezes ela mesma junta a documentação para quem não tem condições, enfim. Então, ela tem ajudado bastante nessa parte, mas além de toda a demanda do serviço social, né, de questões de vulnerabilidade, de benefícios. Então, toda a questão do serviço social, ela ajuda também as pessoas lá, ela está sempre pronta lá para atender. E é um serviço de porta aberta? É só chegar lá para qualquer um desses atendimentos? A gente às vezes brinca que a gente nem tem porta, não é nem porta aberta, porque assim, os nossos encaminhamentos, né, para nós, são dos lugares mais variados. Então, a gente tem desde demanda espontânea, pessoas que vão eu tenho um amigo que precisa, uma amiga que está passando por uma situação, quanto encaminhamento do Conselho Tutelar, da Vara da Infância, de escolas onde eu faço palestras. Então, às vezes, os adolescentes acabam se identificando com essas necessidades, nos procuram. Conselho Tutelar, né, já falei. Então, são várias as demandas que centros de saúde, os próprios serviços da assistência mesmo. Hoje a gente está na Secretaria de Assistência Social, né? Porque a gente estava no jurídico, mas a gente estava muito perdido lá, né? E aí a cidadania passou para assistência. Então, nós estamos hoje na Secretaria de Assistência. Então, vem muita demanda dos CRAS, dos CREAS. Então, são demandas variadas. E para chegar lá, como é que é? A pessoa tem um telefone, tem um endereço, como é que é a maneira mais fácil? Tem um telefone, a gente tem ainda o 0800, né, que era Disque Denúncia, agora é um atendimento gratuito, né, então é o 0800 771 8765, e nós temos uma outra linha de telefone, tem o WhatsApp do Centro de Referência, e a gente tem essa possibilidade de entrar em contato com a gente. A fila da psicologia está um pouquinho grande ainda. Eu juro que eu estou tentando fazer grupos para tentar reduzir essa fila, mas a fila de espera para o atendimento psicológico ainda tem uma filazinha. Mas alguns casos mais emergenciais a gente tenta acolher, né? Tenta dar conta ali para não correr o risco de perder essa pessoa, né? A gente tem um índice bastante grande de ideações, né, suicidas, então a gente acaba tentando acolher essa galera, mas entra na fila, espera um pouquinho que eu tento dar conta ali. Para o serviço social não tem
liga lá e agenda. A gente tem feito os atendimentos com os horários marcados, mas por conta de chegar lá e a gente está lá, porque às vezes a gente está dando palestra ou está num evento fora, em conferência, para não chegar lá e não correr o risco da gente não estar lá, né? De uma de nós não estarmos. Mas é só ligar e agendar o atendimento que a gente tenta sempre acolher a demanda. Ô, Bárbara, e você falou, né, que infelizmente muitas pessoas chegam lá já com ideações suicidas. Sim. Toda vez que eu vou a uma palestra ou leio a respeito disso, sempre me toca muito essa questão de que a pessoa, às vezes, está tão desconfortável, né, naquela situação, seja porque não foi acolhido pela família ou pela igreja, ou porque ainda tem uma questão de estar se descobrindo, né, quanto à sua identidade de gênero. E sempre me chama muita atenção essa coisa da infelicidade, da dor. E eu queria muito que você falasse isso como psicóloga e como uma pessoa que tem muita experiência nesse campo, porque eu acho que é isso que as pessoas que não são da comunidade LGBT precisam entender, que é sobre, de fato, a existência de cada um de nós, e cada um existe da sua forma, né? Perfeito. E que você, quando você não enxerga que a pessoa pode ser como ela quiser e diferente de você pode estar infringindo uma dor muito grande a ela. Não é só preconceito, e preconceito já é um absurdo, mas é de fato você negar a dor e a existência das pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito. Eu costumo sempre brincar que quando a gente tem uma pessoa gestante, a primeira pergunta que se faz é: o que é, menino ou menina? E aí a pessoa normalmente responde, ou às vezes não sabe, e normalmente vem uma segunda pergunta que é: o que você prefere? E aí eu brinco que vem aquela famosa resposta: tanto faz, desde que venha com saúde. Verdade. E aí vem um filho, uma filha com saúde, que não é alguém de acordo com as suas expectativas. E aí tudo muda, parece que tudo muda. Então não é tanto faz, né? Então a gente tem que olhar para isso e pensar: eu gostaria de ter um filho ou uma filha de acordo com o que eu gostaria, né? A gente parar de ser hipócrita, de dizer: ah, não, quero que venha com saúde, porque são filhos com saúde, né? Então, as famílias acabam criando muita expectativa em cima desses filhos e dessas filhas. E quando essa expectativa sai de acordo com... sai em desacordo do que eu imaginava, parece que fica tudo mais difícil. E quando você nega a existência dessas pessoas, você está negando a essência delas. E isso é muito dolorido, porque o primeiro grupo que deveria te acolher é a sua família, né? E isso causa muita dor. E a gente precisa pensar que ser LGBTQIAPN+, não é uma escolha. Porque ninguém escolheria andar na contramão do que esperam de você, né? É simplesmente uma expressão da sua sexualidade, dos seus desejos, ou do seu gênero, da sua identidade de gênero. Então, é muito, muito sofrido quando essas pessoas são anuladas pelo que elas são. É muito... Por isso que elas acabam recorrendo como única alternativa a tirar a própria vida, né? Porque elas pensam: se o que eu sou não serve, se o que eu sou é tão ruim, é tão agressivo, é tão pecaminoso que nem Deus, nem Jesus vai me aceitar, não tem por que eu estar aqui, não tem por que eu existir. E muitas dessas pessoas que tentam tirar a própria vida, elas não querem exatamente morrer, elas querem só parar de sofrer, elas querem parar de doer, elas querem parar de ser um incômodo e uma vergonha para a família, né? Então, muitas vezes, essas pessoas sofrem não por serem quem são, mas sofrem por não conseguir corresponder às expectativas externas, às expectativas que a família, a escola, a igreja querem que elas sejam. E eu sempre pergunto-lhe: o que muda na sua vida, se alguém é LGBT? O que muda na sua vida se a sua filha não gosta de meninos, ela gosta de meninas? Ou se a sua filha não se sente uma menina, ela é um menino? Então, tem uma pessoa ali com saúde que só quer ser feliz, que só quer ser quem ela é, que só quer amar quem ela ama. E ela não está fazendo isso para agredir, ela não está fazendo isso para causar, ela não está fazendo isso para afrontar. Ela está fazendo isso simplesmente para ser feliz, como qualquer outra pessoa. E aí vem uma dificuldade das pessoas de lidarem com as pessoas como elas realmente são.
E me entristece muito quando a gente leva isso para a igreja. Qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja o seu Deus, Zambi, Oxalá, Jeová, não importa. Quando a gente fala de qualquer religiosidade, a gente está falando de amor. Ou deveria estar, né? Ou deveria estar. Porque não tem nenhuma religião que fale o contrário de amar o próximo. Não está escrito em nenhum livro religioso mudai o próximo, salvai o próximo, batei no próximo, espancai o próximo, expulsai de casa o próximo. Está escrito amai o próximo. E aí as pessoas querem mudar as pessoas para que elas sejam amadas. E aí eu tenho um paciente que fala assim, vamos brincar de vida? Cada um cuida da sua? E eu acho sensacional, porque é isso. Eu quero que meus filhos sejam felizes. Eu quero que meus filhos sejam pessoas de bem. Eu quero que meus filhos estabeleçam relações saudáveis. Não importa para mim se é com homem ou com mulher. Eu tenho que me preocupar muito mais com a qualidade das relações do que com o gênero das pessoas. Mas as pessoas não têm essa imagem. E aí vem toda uma carga de preconceito, de discriminação, de violência, de tentativa de culpa, de responsabilidades. Então, é culpa desse seu amigo da escola, é culpa dessa sua amiga, é culpa, né, um ao outro, a família começa a se culpar, e aí vem uma série de discussões em família, porque tá vendo? Você mimou demais, é porque o pai abandonou, é porque foi criado numa família só de mulheres, enfim, vem uma série de tentativas de encaixar justificativas para que a pessoa seja LGBTQIAPN+, que não existem. A pessoa simplesmente é o que ela é. E ninguém consegue ser diferente do que é. Quando você não pode ser você mesma, quando você tem que viver escondendo quem você é, isso causa muita dor, isso causa muito sofrimento. E você falou que uma das principais demandas lá do centro é justamente sobre o nome, né? E aí eu fico também pensando que quando essas pessoas não encontram o acolhimento que elas merecem, né, o respeito, especialmente entre os homens, mulheres trans, travestis, elas acabam indo para um submundo, para uma subvida, né? Sim. Porque, aí já não é mais escolha, porque não tem como trabalhar, não tem como ter uma vida com dignidade se ela não é reconhecida na sua existência. E aí a gente acaba mesmo presenciando as pessoas que acabam, por exemplo, na prostituição. Exato, porque a prostituição é um dos únicos lugares onde elas cabem, onde elas e eles cabem. Porque, ao mesmo tempo que são objetos de desejo, porque ali existe toda uma questão, né, de fetiche, de desejo, é o único lugar onde elas podem ser elas mesmas, principalmente as mulheres trans e as travestis, né, que é o único lugar onde elas podem ser quem são, né, e elas são talvez procuradas ou desejadas justamente por serem quem são, né, porque a gente enquanto sociedade, coloca essas pessoas à margem, coloca essas pessoas fora do nosso ciclo, né? A gente tem, por exemplo, travestis e mulheres trans que são formadas nas universidades. E a gente tem uma que, inclusive, já é falecida, que se formou em pedagogia. Ela era professora. Só que ela não conseguiu se inserir nesse universo, porque imagina a gente chegar em casa, um adolescente, uma criança, e falar assim, minha professora de português é uma travesti. Isso soa atravessado ainda, né? Como assim é uma travesti? Ela vai estuprar os alunos, ela vai abusar dos alunos, ela vai dar em cima de todos os pais. Entende? Então, a gente ainda tem um estigma muito grande, um preconceito muito grande, que é até uma coisa... às vezes muito escancarada, mas às vezes muito sutil, né? Então, essas pessoas não têm um mercado de trabalho mais formal, se quiserem, porque a questão não é estar na prostituição ou não. Exatamente. A questão é não ter outra opção. Exatamente. A questão é precisar sobreviver assim, porque não tem nada de errado estar na prostituição não é crime, enfim, cada um sabe da sua vida, mas você tendo como única alternativa para sobreviver, isso é um problema. Isso é um problema de todo mundo. Isso é um problema social, né? A gente falhou enquanto sociedade quando a gente coloca um grupo de pessoas direcionado a uma única possibilidade.
né? Então, eu acho que olhar para isso com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito. Por quê? Porque essas pessoas podem ser inseridas no mercado formal de trabalho se quiserem. Não só por estudarem, por estarem nas universidades, mas por serem pessoas, como qualquer outra pessoa. E agora, na contramão, eu queria ouvir da sua experiência, quando você, por exemplo, já deve ter tido esse tipo de caso, de uma pessoa que está lá naquele momento de transição de gênero, e aí consegue. Eu imagino que, de fato, essa pessoa renasce, literalmente. Como é presenciar essa mudança? É fantástico, Li, é fantástico. Algumas pessoas me chamam de parteira, inclusive. Que ótimo, adorei. Eu acho sensacional. Eu falo para as pessoas que eu atendo lá, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, porque é um universo que se abre assim incrível. Quando você consegue, e muitas vezes eu falo sempre para as pessoas, às vezes a pessoa chega lá tão fragilizada e ela só precisa de uma ajuda, de falar assim, tá aqui, eu tô segurando sua mão, vamos junto, né? Porque a minha função ali, na maior parte das vezes, é falar, você pode. Você pode ser quem você é. Você pode amar quem você ama. Simples assim, né? Então, o movimento que eu faço com essas pessoas é muito mais desse fortalecimento, desse protagonismo de falar, você pode ser quem você é e tá tudo bem, né? E se esse lugar aí não te cabe, lá não é seu lugar. Se essa igreja, esse culto, essa gira não te cabe, não te aceita como você é, não é lá seu lugar, né? Então, é fantástico quando você vê, eu falo sempre, eu gosto muito de borboleta, né, e desse processo todo, quando você vê essa pessoa ali, naquele casulo, muitas vezes apertado, escuro, incômodo, e aí você fala, pode sair, que eu tô aqui. Cada um tem o seu tempo para sair, a gente não força a saída de ninguém, mas quando essa pessoa fala, eu tô pronta, e você fala, vem que o mundo é seu, é incrível, porque essas pessoas renascem, literalmente renascem. Tem vários pacientes meus que comemoram 2 aniversários. Olha só. O aniversário de nascimento biológico lá atrás e o aniversário de falar, agora eu sou a fulana ou o ciclano. Agora eu sou a Maria, agora eu sou o João. E a partir desse dia eu existo. Então é muito incrível quando isso acontece. Muito incrível. E você, nesse tempo todo que você trabalha com a comunidade, qual é a avaliação? Você acha que a gente realmente tem evoluído? Você acha que nesses 22 anos, né, do centro de referência, as coisas melhoraram de alguma forma? E também, se houve uma mudança no sentido de como a comunidade, como a sociedade, melhor dizendo, lida com as pessoas LGBTQIAPN+. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente mudou bastante nesses 22 anos. Eu tenho a sensação que há 22 anos atrás as pessoas não lidavam bem com essa questão por ignorância, por não conhecerem, por não saberem das informações, até das definições, dos porquês ou da ausência de porquês, né? Então, era muito por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, de informação. Eu brinco que as pessoas colocavam tudo no mesmo saco. É viado e sapatão. Né? E hoje a gente já sabe que é um alfabeto inteiro. Exatamente. Né? A gente, assim, recém-saído da adolescência, é da época do GLS. Pois é. Né? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, recente agora. Hoje é o alfabeto inteiro, é LGBTQIAPN+, né? Você fala, mais? Então, eu acho que hoje as informações estão aí. De certa forma, todo mundo conhece essa sopa de letrinhas. Mas eu tenho a sensação que a gente anda 2 passos para frente e 1 para trás. Porque hoje as pessoas lidam com isso não mais com ignorância, mas com ódio. A agressividade em torno dessa população, o ódio em torno dessa população, todo esse pânico que se criou em termos de falar sobre gênero, falar sobre diversidade, falar sobre sexualidade, eu tenho a impressão que as pessoas estão muito raivosas hoje. As pessoas estão com muito ódio. As pessoas estão muito infladas, estão muito adoecidas. Então, hoje, a dificuldade dessas pessoas não é mais lidar com a falta de informação, é lidar com o ódio das pessoas. De abertamente dizerem, você tem que morrer, você tem que apanhar, ou você é assim por falta de surra, você é assim por falta de alguém ter te botado na igreja, de alguém ter te deixado de castigo, de alguém ter te apanhado, realmente te batido.
te levado, desculpa o palavreado, mas te levado no puteiro, porque isso acontece ainda. Então, as pessoas agem com essa população numa forma muito mais raivosa hoje. Não mais por falta de informação, mas por ódio mesmo. Por simplesmente dizerem, você não pode existir. Você não tem esse direito. É muito triste, né? Porque a gente vê que aí a escalada da violência... O Brasil é um dos países, eu não vou lembrar exatamente, eu não sei se você lembra a posição, mas é um dos países que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, no mundo. A gente, infelizmente, está em primeiro lugar ainda nesse ranking. Puxa vida. Né? Se não me engano, a cada 56 casos de violência brutal no mundo, a cada 100, 56 são aqui no Brasil. Né? Então, proporcionalmente, a gente é o país que mais mata e, coincidentemente, é o país que mais consome pornografia. Né? Então, é um contraponto, é interessante a gente pensar nessa contradição. Né? Ao mesmo tempo que a gente consome a pornografia, né? Travestis, transexuais, homens trans, mulheres trans, ao mesmo tempo, a gente é o país que mais aniquila essa população, que mais... eu falo sempre que não é um crimezinho, assim, um tirinho no peito, né? São crimes hediondos, são crimes brutais, são 80 facadas, é um crime de você arrancar o coração da pessoa e colocar uma santa no lugar. Isso aconteceu aqui em Campinas. É você ter um corpo extremamente desfigurado por ódio, simplesmente por ódio. Né? Então, é uma população bastante vulnerável em relação à violência. Né? E é por isso que é importante, eu acho que esse espaço que nós estamos aqui estreando hoje, porque a gente quer falar sobre essa comunidade e lembrar a todos e todas que a gente tem direito de existir como cada um é. E a gente precisa falar ainda muito sobre isso, porque as pessoas precisam conhecer mais, para a gente quebrar preconceitos e para as pessoas poderem, né, serem livres. E eu acho que quando a gente conseguir que cada um cuide da sua vida, como disse, né, mas respeite a vida do outro, a gente vai ter uma sociedade melhor para todo mundo. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala sobre comunidade LGBTQIAPN+, mas sobre os direitos, sobre o respeito, é uma sociedade que vai ser melhor e mais digna para todos. Perfeito. Inclusive para as pessoas heterossexuais. Com né? certeza, com certeza. E eu falo sempre que respeitar não é aceitar. Respeitar não é gostar. Respeitar não é concordar. Até porque, desculpa contar, mas ninguém precisa da sua aceitação. Cada um é o que é, né? Ninguém vai continuar sendo. Vai continuar sendo. Você aceitando ou não, você gostando ou não, as pessoas vão continuar sendo quem são, né? Então, respeitar é você saber que a outra pessoa é diferente de você. Simplesmente. E que bom que nós somos diferentes. Eu brinco sempre, imagina um monte de você andando por aí. Nossa, não. Já pensou um monte de você andando por aí, gente? Não dá. Pensa um monte de você clone ali, né? Então, que bom que nós somos diferentes. Que bom que nós somos 8 bilhões de impressões digitais no mundo. Não tem ninguém igual a ninguém, não tem nem gêmeos univitelinos iguais. Então, isso mostra que a importância da diversidade na nossa vida é fundamental. Né? E que bom que as pessoas são diferentes, que bom que a gente tem hoje a liberdade cada vez mais de ser quem a gente é, de, né, ter o estilo que a gente quer e amar quem a gente ama e ser quem a gente é. Né? Então, é importante frisar que respeito não é concordar, respeito não é aceitar, respeito não é achar legal, nada disso. Respeitar é simplesmente garantir que o outro seja quem ele é. Você pode ou não concordar na sua cabeça, mas o outro é quem ele é, independente de você concordar e aceitar, né? Até porque talvez alguém não aceite o jeito que você é, exatamente. E você não vai mudar, porque você é quem você é, né? Então, é importante frisar isso, que se a gente tivesse... Eu falo que a gente precisa de um tripé nas nossas relações. É amor, empatia e respeito, né? Eu acho que essas 3 palavrinhas vão mudar o mundo. E quando a gente consegue lidar com as pessoas com amor, empatia e respeito, a gente consegue viver num mundo de mais equidade, viver num mundo mais tranquilo, viver num mundo em paz para todas as pessoas, não só para LGBT, mas para todo mundo, né? Que a gente consiga simplesmente ser quem a gente é, todo mundo, né? E não é só por eles, por elas e pelas pessoas que fazem parte dessa comunidade, mas é por todo mundo, né? Quando a gente vive num país que
se mata por causa de time de futebol, Pois é. quando a gente vive num país que se mata por política, quando a gente vive num país em que se mata pela sua cor de pele, pela sua raça, pela sua etnia, ou pela sua orientação, pela sua identidade de gênero, a gente, de novo, está falhando enquanto sociedade, né? Porque uma coisa é a violência urbana, que também não deveria acontecer, Não. mas outra coisa são pessoas que morrem por serem quem são. Por ódio. E tem cor de pele, e tem gênero, e tem sexualidade, né? Então, que a gente possa realmente rever a nossa postura enquanto ser humano, né? Tem uma frase que eu uso sempre, de um soldado americano que foi expulso do exército porque descobriram que ele era casado com um homem. E ele foi expulso e ele deu uma entrevista e ele falou, engraçado, eu fui condecorado por matar 10 pessoas e fui condenado por amar uma. Nossa, que forte. E essa frase me pega muito porque a gente vive num mundo em que a agressividade está aí, a violência está aí. A violência é uma coisa que todo mundo naturaliza, né? Eu falo, se tem uma briga lá fora, sai todo mundo para olhar, alguns vão filmar, alguns vão inflar, todo mundo quer ir lá ver. Verdade. Agora, se tem 2 homens, 2 mulheres se beijando, De mão nossa, dada. que horror, que nojo, tem que bater. É isso. E eu falo que a gente ganhou um presente de Deus que é o pescoço, né? Tem alguma coisa ali que eu não gosto, ó. Só virar. Usei meu pescoço, gente, sumiu. Muito É bom. incrível. É Então, isso. assim, tem alguma coisa na sua frente que você não gosta, gente, Não ó. Olhe para outro lado. Simplesmente use seu pescoço. Bárbara, você sabe que eu sou muito sua fã, Ah, que então eu estou delícia. muito feliz de ter você aqui como nossa primeira convidada. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e que a gente consiga mesmo, né, juntos fazer essa sociedade mais gentil, mais empática e com respeito para todos. Com certeza, eu agradeço muito o convite. É muito bom fazer parte desse novo projeto. Que o nome já diz, orgulhe-se, né? Então, que todo mundo possa se orgulhar de quem é, que todo mundo possa se orgulhar, né, da sua identidade, da sua personalidade, da sua identidade de gênero, enfim. Então, que esse projeto chegue longe, principalmente para quem não é da comunidade. Exatamente. Porque é essa galera que precisa nos ouvir agora, É né? isso. Então, E ó, spoiler, muito a obrigada. Bárbara vai voltar nos próximos episódios para falar um pouco sobre as letrinhas, sobre os termos, para nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E o Orgulhe-se vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas, aqui na Educa TV, canal 12.2, para Campinas e 48 cidades da nossa região. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha, manda mensagem pra gente, acesse as nossas redes sociais, porque a gente está aqui para conversar. E eu volto na semana que vem para falar da letra L. Até lá! Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.